Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é em Nuremberg, na Alemanha, onde aconteceu, nesse prédio, o julgamento de Nuremberg. Hoje é um dia especial aqui na nossa rotina pela Alemanha, dentro do nosso roteiro. Vamos visitar aqui em Nuremberg o memorial do julgamento de Nuremberg. Esse é o prédio onde funciona o Tribunal de Nuremberg. Ele funciona até hoje, casos normais são julgados, etc. Mas uma parte foi mantida para preservar o que aconteceu em 1946, os julgamentos dos criminosos de guerra nazistas. Vamos conhecer. A famosa porta do Tribunal de Nuremberg. Quem será que nos espera do outro lado? Para variar, um monte de brasileiros. Todo o nosso grupo já está aqui dentro para visitar o museu. Com certeza vai ser uma visita especial. Entre 1933 e 1945, a Alemanha nazista invadiu muitos países da Europa, causando milhões de mortes. Desde o momento em que o destino da guerra parecia traçado, as propostas sobre como punir os líderes nazistas variavam de um julgamento espetáculo a execuções sumárias. Em meados de 1945, a França, a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos concordaram em convocar um tribunal conjunto para julgar os líderes nazistas capturados. O objetivo desse julgamento não era apenas condenar os acusados, mas também reunir provas irrefutáveis dos crimes nazistas, oferecendo uma lição de história aos alemães derrotados e deslegitimar a elite alemã tradicional e a ideologia nazista ainda arraigada. Já em novembro de 1943, a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos emitiram uma declaração, a chamada Declaração de Moscou, alertando a liderança nazista sobre a intenção dos signatários desta declaração de persegui-los até os confins da terra para que a justiça seja feita. A declaração afirmava que os nazistas de alto escalão que cometeram crimes em vários países seriam tratados conjuntamente. O jurista soviético Aaron Trainin desenvolveu o conceito de crimes contra a paz, ou seja, travar uma guerra agressiva, que mais tarde seria central nos procedimentos em Nuremberg. As ideias de Trainin foram acatadas, inclusive no Ocidente, e amplamente adotadas, sendo um padrão até hoje. De todos os países aliados, a União Soviética foi a mais intensa na vontade de julgar os líderes alemães por agressão, além de crimes individuais de guerra, transformando num evento espetaculoso. Já os britânicos preferiam a execução sumária dos líderes nazistas, citando o fracasso dos julgamentos de crimes de guerra após a Primeira Guerra Mundial. Os americanos, no entanto, insistiram num julgamento que teria que ser visto como legítimo, como meio de reformar a Alemanha e demonstrar a superioridade do sistema ocidental. Com o Acordo de Londres, de 8 de agosto de 1945, foi definida a criação de um Tribunal Militar Internacional, e com a rendição alemã em 8 de maio, pondo fim à guerra na Europa, o tribunal começou a ser organizado. Nuremberg era talvez na Alemanha uma das cidades mais fanatizadas pelo partido nazista. Aqui aconteciam os grandes eventos, os grandes desfiles e paradas. Não é à toa que Nuremberg foi escolhida para ser a sede, o local onde aconteceram os julgamentos. Foi nessa sala que os principais líderes nazistas foram colocados
no banco de réus. E foi nessa sala que a história foi escrita. Definida a escolha de Nuremberg como sede do julgamento, as acusações apresentadas continham 4 itens: crimes contra a paz, ou seja, o planejamento, início e condução de guerras de agressão em violação de tratados e acordos internacionais; crimes contra a humanidade, ou seja, extermínios, deportações e genocídio; crimes de guerra, ou seja, violações das leis de guerra; e crime ao desenvolver um plano comum ou conspiração para cometer os atos criminosos listados anteriormente. Essas escadas levam ao salão do júri aqui de Nuremberg, do Tribunal de Nuremberg. Por essa porta passaram os condenados aqui do tribunal. Vamos conhecer lá o salão. Este é o salão. Aqui foram julgados os líderes nazistas acusados dos crimes de guerra. Hoje é aberto à visitação. O público pode vir, sentar e assistir um vídeo que mostra cenas do tribunal, no próprio local onde tudo ocorreu. Essa experiência é única e dá uma dimensão do que foi o Tribunal de Nuremberg. A sala está preservada do mesmo jeito que estava durante o tribunal. Naquela bancada sentavam os acusados, ou seja, os principais nomes da liderança do partido nazista. Goering, Rudolf Hess e tantos outros estavam sentados ali. Nuremberg foi escolhida como local dos julgamentos por ser o ponto principal dos comícios de propaganda nazistas que antecederam a guerra e incutiram na mentalidade alemã a adoração ao partido nazista e a Adolf Hitler. Os aliados queriam que Nuremberg simbolizasse a morte da Alemanha nazista. O local escolhido foi o Palácio da Justiça em Nuremberg, que foi ampliado numa construção feita por prisioneiros alemães para acomodarem até 1.200 prisioneiros. O mundo acompanhou o desfecho desse julgamento. E a partir desse momento ficou ali, marcado na história, as consequências trágicas da Segunda Guerra Mundial, pois muitas pessoas ficaram sabendo durante o julgamento das atrocidades cometidas em nome do regime nazista. Entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946, o tribunal julgou 24 dos mais importantes líderes militares e políticos do Terceiro Reich. Entre eles estavam figuras como Hans Frank, Julio Streicher, Alfred Rosenberg, Joachim von Ribbentrop, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel, Arthur Seyss-Inquart, Hermann Göring, Karl Donitz, Albert Speer, Franz von Papen e outros membros do partido. Durante o julgamento, o tribunal e o mundo aprenderam sobre o partido nazista e o seu planejamento, início e condução de uma guerra agressiva desde o começo. Imagens dos campos de concentração nazistas, tiradas por fotógrafos militares aliados durante a libertação, foram mostrados no tribunal. As cenas do que aconteceu na Europa foram as provas mais poderosas apresentadas no julgamento. Desde o dia 20 de novembro de 1945, todas as sessões do tribunal foram realizadas em Nuremberg sob a presidência do Lord Geoffrey Lawrence, um eminente juiz britânico. Após 216 sessões, em 1º de outubro de 1946, foi proferido o veredito contra os 22 réus originais.
sendo que 12 deles, incluindo Hermann Göring, foram condenados à morte, mas Göring suicidou-se com uma cápsula de veneno antes de ser executado. Martin Bormann foi julgado e condenado à morte, porém à revelia, ou seja, ele não chegou a ser capturado e não se apresentou diante do tribunal. Ao proferir estas decisões, o tribunal rejeitou as principais defesas tentadas pelos réus, rejeitando a alegação de que apenas um Estado e não indivíduos poderia ser considerado culpado de crimes de guerra. O tribunal considerou que os crimes do direito internacional são cometidos por homens e que só punindo os indivíduos que cometem tais crimes, as disposições do direito internacional poderiam ser aplicadas. Em segundo lugar, rejeitou o argumento de que o julgamento e a decisão foram após o fato, ou seja, já haviam prescrito. O tribunal respondeu que os atos já haviam sido considerados criminosos mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Mas as sentenças e julgamentos não pararam por aí. De dezembro de 1946 a abril de 1949, uma série de 12 tribunais militares adicionais para crimes de guerra contra líderes da Alemanha nazista foram mantidos pelos Estados Unidos no Palácio da Justiça de Nuremberg. A experiência do vídeo é uma parte única da visita. Você tem uma experiência sensorial completa. Os sons que você está ouvindo são os sons originais do julgamento em si. E a tela vai descer e vai começar o julgamento novamente, exatamente na mesma sala, na sua frente. A sala ia até um pouco mais atrás, naquela parede ali, e lá de cima existia tipo um mezanino onde a imprensa acompanhava, tá? E o réu que estava dando depoimento sentava naquela cadeira ali, ó. Os juízes ficavam lá, tinha um juiz russo, um juiz americano, um juiz britânico, comandava toda a sessão. E as testemunhas também eram chamadas. E aí os depoimentos dos sobreviventes dos campos é que foram o mais decisivo nesse julgamento. Os réus eram 177 médicos do alto escalão, juízes, industriais, comandantes SS e comandantes de polícia, militares, funcionários públicos e diplomatas. Os julgamentos visavam a liderança alemã que apoiou a ditadura nazista. Dos 177 acusados, 24 foram condenados à morte, 20 à prisão perpétua e 98 outras penas de prisão. Mas muitos destes prisioneiros foram libertados no início da década de 1950 como resultado de indultos, e apenas 13 das 24 sentenças de morte foram executadas. Ao final, ficou o exemplo da punição de um crime de guerra internacional. Dessa janela, parte da imprensa acompanhava os julgamentos. Daqui tem uma bela vista da sala de julgamentos e aqui tem uma maquete muito interessante, mostrando toda a sala ali embaixo. E esse piso, como um todo, tem vários painéis, peças da história e toda a história do julgamento e do nazismo em si sendo mostrado nestes painéis. Muito interessante. E complementa a visita ao tribunal. E você observa sempre muitos estudantes aqui, tem uma excursão de alunos fazendo o seu trabalho. Isso é legal também porque vai desenvolvendo a conscientização nas novas gerações da importância do que aconteceu na Alemanha naqueles tempos. Imagine o privilégio de você ter uma aula no Tribunal de Nuremberg. Hoje, além da sala do júri, existe todo um memorial e museu que conta a história do julgamento, passo a passo, mostrando documentos, fotografias, objetos e painéis que ilustram esta história. O que aconteceu no Palácio de Justiça, esse julgamento, marcou todo um século e marcou a história da humanidade. Portanto, subir aquelas escadas
Caminhar pelos corredores do Palácio da Justiça é também relembrar o destino dos líderes e das pessoas que foram vítimas deles. Valdívia faz parte do nosso grupo e é professora. Como foi ver crianças, adolescentes, tendo aula dentro do Tribunal de Nuremberg? E qual a importância desse tribunal? É um privilégio, né? Acho que é um privilégio a gente poder estar conhecendo, né, a história ali ao vivo. E a importância é que a gente tem. Eu acho que é assim, não é uma justiça, né? Porque a justiça é divina, mas os homens precisam ver, né, o que é certo, o que é errado, né, o que foi feito, né, pela humanidade, né, o que foi feito com essa humanidade. Até onde o homem pode chegar. Até onde o homem pode chegar com sua maldade. E os meninos aqui, os alunos? Eu acho que eles ficam bem empolgados, né? Assim, quisera nós termos esse privilégio de trazer os nossos alunos aqui, né? Mas a gente leva pelo Viagem na História para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Mas muito bom. Valeu a visita. Quando eu vi os alunos ali com a professora, ela explicando, me deu até uma saudade. Valeu a visita? Valeu a visita. O que está achando aqui da visita ao Tribunal de Nuremberg? Muito bom, muitas explicações. Podemos ver a criação, né, da sentença e o crime passou a ser castigado. O crime de guerra, né? O crime de guerra passou a ser castigado, direitos humanos foram criados e passaram a realmente ser exercidos. Muito bom, estou surpreso positivamente. Nuremberg foi muito além da simples sentença, né, dos criminosos. Ela criou um padrão que é seguido até hoje. Até hoje, exatamente. Muito bom. Vamos continuar a nossa visita aqui. Aqui existe também a biografia de cada um dos sentenciados. Todos os réus, os principais líderes do Partido Nazista, condenados no julgamento de Nuremberg, têm uma pequena biografia contando o que eles foram acusados e que sentença eles receberam. Esses são bancos originais do julgamento em 1946. Antônio, você como historiador, estar num local como esse, qual o impacto? É forte, é simplesmente fantástico estar onde a história aconteceu. Aqui nós tivemos um exemplo para o mundo, né, que não se comete crime e fica impune. Então, esse lugar é impactante. E você, como eu disse, é um historiador, atuou muito tempo em sala de aula e vê hoje os meninos das escolas. Privilégio de ter uma aula aqui. Nossa Senhora, como? Isso aí, eu tô vendo aí, tô lembrando do meu tempo. Agora, se eu pudesse também estar aqui nessa época e ter uma aula aqui dentro, é fantástico. Lógico. Vamos continuar a visita.
Diego, qual o impacto da visita aqui? Olha, primeiro, né, o pessoal da curadoria está de parabéns, porque é uma exposição muito bem montada, vale muito a pena visitar. A exibição do filme, você se sente ali no momento do julgamento, né? E uma curiosidade que eu aprendi aqui na aula de campo, que Nuremberg foi o primeiro tribunal internacional desse tipo de crime de guerra. Não sabia disso, né? Aprendi aqui na aula de campo. Então vale muito a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre Nuremberg. Lembre-se, Nuremberg faz parte do nosso roteiro pela Alemanha, 3.000 quilômetros de muita história. E em 2025 teremos um novo grupo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e participe deste grupo, viaje conosco pela Alemanha. Entre em contato e garanta a sua vaga. Restam poucas vagas disponíveis nesse roteiro tão legal que o pessoal está adorando, obviamente. Para quem gosta de história, é um prato cheio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, deixe seu comentário e também se inscreva no canal. Partilhe esse vídeo e os outros do canal Viagem na História com seus amigos. Vamos fazer essas histórias chegarem ainda mais longe e o canal poder continuar trabalhando. Aproveite e participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!